Então, a gente pode dizer que a filosofia, como amor ao saber, ela começa pela investigação sobre como isso que a gente chama de verdade acontece, né? O que significa verdade? A palavra verdade, em grego, é a palavra aletheia. Aletheia quer dizer, quer dizer sufixo de negação, né? É o sufixo de negação. Traduzido como des, e lete é velamento. Então, aletheia quer dizer desvelamento. Essa, digamos assim, definição de verdade não é o ponto de partida do senso comum, né? No senso comum, a gente tem um ponto de partida para refletir que não é nem para refletir, né? A gente existe sem saber que existe no senso comum. O senso comum é um discurso atribuído à maioria, na medida em que não se pressupõe ou pretende ter um argumento de autoridade, ou melhor dizendo, um autor, né? O senso comum é o discurso que fica divulgado na maioria, para a maioria, e se coloca aí como um discurso, dentre outros, e ninguém se arroga no direito de falar, olha, eu sou o senso comum. O senso comum é um discurso que é carregado de preconceitos, carregado de dogmas, de falácias, a noção própria de que a gente possa existir na concepção do senso comum é um problema, porque de uma forma assim simplória, talvez a gente não possa nem existir, a gente nem tenha direito a existir. A gente sabe que o senso comum, sobretudo no Brasil, é um discurso machista e racista, ou seja, concebe que o homem tem mais valor do que a mulher e que o homem negro tem menos valor do que o homem branco. Esses preconceitos atribuídos ao senso comum, que instala o Brasil numa estrutura de um passado, que é o passado escravocrata, colonizador, esse modo de existir a gente tem que superar, né? Se caso a gente quiser mesmo existir. E aí a gente tem um modo de conceber isso. Bom, a gente está tratando da questão da verdade. E aí a gente tem que tem essa possibilidade de refletir o seguinte: poxa, o que quer dizer verdade? A gente pode começar assim, pensando, poxa, é verdade que o brasileiro ele é racista e ele é machista? Aí eu vou dizer, não, não é verdade, porque cada brasileiro é um brasileiro. E aí a gente não pode generalizar essa compreensão de que todo brasileiro seja racista ou machista. Mas, na medida em que a gente concebe o racismo e o machismo como fenômenos estruturais, ou seja, que estão na base da sociedade, que fazem justamente a sociedade funcionar conforme nos convidam a compreender todos os filósofos e filósofas, tanto do movimento negro quanto do movimento feminista, né? Todos esses filósofos do movimento negro e do movimento feminista, a gente pode citar aqui Lélia Gonzalez, que é uma filósofa brasileira, Angela Davis, que é uma filósofa norte-americana, Achille Mbembe, que é um filósofo africano, mas quem que a gente pode colocar aqui? Acho que tá bom, 3. Esses 3, pelo menos, né? A gente pode falar também do Francis Fanon, que é um filósofo do Haiti, da Martinica. Deixa eu escrever aqui esses nomes. Lélia Gonzalez, Angela Davis, Achille Mbembe,
A gente falou também do Franz. Ah, não. Desses 4 que a gente falou, apenas a Lélia Gonzalez é brasileira. E tanto a Lélia Gonzalez quanto o Franz Fanon já faleceram, mas estão vivos com a obra deles vigorando aí para a gente poder refletir. Tanto a Lélia Gonzalez quanto a Angela Davis, o Achille Mbembe, o Franz Fanon, eles são unânimes em considerar isso, né, de que nós, na sociedade contemporânea, padecemos de fazer parte de uma sociedade, que é a sociedade capitalista, que ela funciona com base no preconceito. E aí ela tem uma estrutura cuja base são os fenômenos do racismo, ou seja, da desvalorização das pessoas de etnia negra, e do machismo, ou seja, a desvalorização das pessoas do gênero feminino. E aí, quando eu falo gênero feminino, eu pretendo abarcar também o público LGBTQI+, ou seja, as pessoas que se consideram gays, lésbicas, trans ou outro gênero. Dos 26, né? Uma filósofa chamada Judith Butler, ela vai considerar que a gente teria opção, digamos, né, ou destino, ou condição de termos direito a ter 26 tipos diferentes de gênero. Eu acho que nessa altura do campeonato pode ser até que já tenha surgido mais alguns. De tantos são, né? Digamos que a gente não vai ser todos os gêneros de uma vez só. A gente pode até mudar de gênero ao longo da vida, né? A gente pode ser mulher e se tornar homem, a gente pode ser homossexual e se tornar bissexual, a gente pode ser tudo. Tem até o neutro, o gênero neutro, que é a pessoa que tem aversão a qualquer tipo de sexualidade. Então, a Judith Butler é essa filósofa norte-americana que nos convida a nos colocar na sociedade com uma certa liberdade quanto a essa questão do gênero, da nossa identidade. Né? Pode ser até que a gente não aceite o modelo de sexualidade que ela coloca, que a Judith Butler coloca, que é esse modelo de nos identificar com base na sexualidade. E aí a gente teria justamente um modelo neutro. A pessoa pode ser neutra. Aí o neutro eu acho mais interessante porque, conforme a Judith Butler coloca, no gênero neutro, a gente recusa qualquer tipo de distinção da identidade, seja feminina, seja masculina. E aí seriam aquelas pessoas que não tem, você não consegue definir, né? São, como é que a gente fala isso? Eu esqueci o nome, a definição, que é a pessoa que não tem forma de um gênero específico. Aí eu posso colocar aqui a listinha. 26. Ah, já aumentou, 31. Olha, todo dia eles conseguem inventar mais um tipo de gênero. Eu acho muito interessante essa discussão. Vamos ver aqui os 31 tipos diferentes de gênero. Tá um pouquinho devagar esse negócio aqui. A palavra de que eu queria me lembrar é uma palavra que fala sobre isso que seria assim, o gênero dos anjos, por exemplo, né? São as pessoas que não têm facilmente reconhecíveis a diferença delas, diferença de sexualidade, diferença de gênero, melhor dizendo.
Olha, são muitos. Então, tem bigênero, crossdresser, drag king, que, assim, são tantos assim porque, de fato, o que alterna é também a performance. Então, se a pessoa tem ela se considera um homem, mas aí ela tem a performance feminina, ela pode ser drag queen, ela pode ser femme queen, né? Existe uma grande possibilidade de que no ato de performance mesmo ela já altera o gênero dela e vira uma coisa diferente. Aqui tem andrógeno, aí a pessoa andrógena seria essa pessoa que ela parece homem e parece mulher ao mesmo tempo. E aí tem também o gênero neutro, que ela. Então, eles são ainda diferentes. Você tem o gênero andrógeno e tem o gênero neutro. Então, fica aí a dica, né? E tem o andrógeno, andrógena e o andrógeno. Aqui, recentemente, o Hippenes mostrou a emocionante história do homem trans que se descobriu grávido, para você ver. Então, é uma quantidade enorme de gêneros, porque existe realmente uma quantidade enorme de experiências de identidade, né? Quanto mais digamos, essência, que essa essência para abertura do ser, quanto mais a essência se coloca como uma questão, a nossa essência, na medida em que a nossa essência se coloca como questão, a gente se abre também para a descoberta de novos gêneros, inclusive alguns que a gente nem sabia que existia até então. Essa discussão, ela, por mais estranha que ela pareça, ela tem diálogo, está em diálogo com a compreensão do que vem a ser verdade. Então, a gente falou que a verdade em grego significa aletheia significa desvelamento, só que é desvelamento do quê? Ou como acontece o desvelamento? A palavra, ela é primeira usada, nem primeira, né? Platão é o filósofo que vai fazer uso bastante da palavra aletheia. E o uso que ele faz depende de cada momento da obra dele. O que eu acho mais interessante é o uso que ele vai fazer numa obra que se chama A República, no livro 10 da República, que é o último livro da República, talvez o texto mais clássico da filosofia. A gente tem a palavra aletheia, e lá o uso da palavra está relacionado ao seguinte: léter é um rio, é o rio do esquecimento. As pessoas, quando morrem, segundo o livro 10 da República, as pessoas, quando morrem, elas são levadas até o rio Léter para beber daquela água do rio e se esquecer de tudo que elas sabiam. E aí, na medida em que elas se esquecem, elas podem reencarnar. Então, a concepção de verdade em jogo, em Platão, sobretudo no livro 10, está relacionado à compreensão de que existe uma verdade que a gente descobre, que é a vida. Durante a vida, a gente descobre a verdade. Ou não, né? O filósofo é esse que se dedica a descobrir a verdade. À medida que ele consegue descobrir, ele se dá a maravilha que é a realização de justiça. Pelo menos isso que está no livro 10, no seguinte sentido: a pessoa que morre estando de acordo com a justiça, tanto a justiça dos homens quanto a justiça de Deus, essa pessoa é levada para um lugar maravilhoso que é a Ilha dos Bem-Aventurados. E o filósofo, a filósofa seria esse ou essa, justamente que conseguiu levar a vida em conformidade à justiça humana, justiça divina também, porque se dedicou à sabedoria, se dedicou com exclusividade, de preferência, né,
se dedicou apenas a aprender e a ensinar o que é a verdade como ela acontece. Esse trabalho, que é o trabalho do filósofo, tem como consequência essa bênção, que é no momento da morte você ser levado para um lugar que, na tradição judaico-cristã, vai ser o paraíso, mas que no universo lá do livro 10 é a Ilha dos Bem-Aventurados, é o lugar onde a gente é levado aí se a gente tiver tido uma vida ética, uma vida com excelência, uma vida com virtude, uma vida em que os vícios são abandonados, e aí vícios, na ética de Sócrates, é compreendido como aquilo que se opõe à virtude. Então, enquanto você não está sendo uma pessoa virtuosa, você está sendo uma pessoa viciosa. Essa é a lógica da ética socrática. E a toda virtude se opõe um vício. Então, se você não é generoso, você vai ser egoísta imediatamente. Não tem como conciliar. Você não pode ser generoso e egoísta ao mesmo tempo. Ou você é generoso ou você é egoísta. E se você é generoso a vida inteira, no final da vida você vai ser coroado pela destinação de ser levado para esse universo abençoado, que é a Ilha dos Bem-Aventurados. Cada religião vai ter um nome para nomear esse lugar. No universo de Platão vai ser Ilha dos Bem-Aventurados. Nas tradições budistas, né, onde o budismo é tomado como a religião fundamental, vai ser a Terra Pura. Nas culturas e religiões de matriz africana, vai ser o Orun, que é para onde as almas vão depois de ter cumprido e desencarnado, cumprido a missão e desencarnado. Então, assim, difícil é uma cultura que não tem esse espaço de acontecimento, que é a possibilidade de você ser alçado a uma destinação iluminada se você tiver realizado na sua vida as virtudes, que são essas, né? Em toda atitude que você tenha, na vida inteira, você vai poder optar entre ter uma virtude, exercitar a virtude ou exercitar o vício. Se você não exercita a virtude, você necessariamente vai exercitar o vício. É muito radical a ética socrática, né? Alguns consideram assim que é de uma radicalidade que beira o impossível. Mas eu acho muito simples, talvez porque eu seja professora de filosofia e a minha profissão seja essa, distribuir conhecimento, indagar, refletir, questionar. E aí eu não tenho muita opção, ou eu faço isso, ou eu morro de fome. Então, assim, talvez para mim seja mais fácil. Mas eu entendo isso, que eu também não sou perfeita e que existe na minha existência continuamente esse questionamento, né? Em que medida, por exemplo, isso sobretudo comigo acontece no que a gente pode chamar de culinária. Eu gosto muito de comer, eu gosto de comida bem feita. E aí eu posso pecar pelo excesso. Então, no caso da comida, se eu como muito, eu peco pela gula. E aí o vício da gula pode me condenar, né? No caso, a não ser partícipe da Ilha dos Bem-Aventurados. Para eu conseguir seguir a ética socrática, eu tenho que comer bem pouquinho. E sem, de certa forma, sem compreender que aquilo seja também alguma coisa demais, né? Porque eu posso pecar pela... Como é que a gente fala? Que é arrogância, né? Quando você acha que sabe mais do que o outro, que você está fazendo algo demais naquilo que você está fazendo. Se eu ficar, por exemplo, achando, me vangloriando, né? Falando, eu estou comendo bem pouquinho, tá vendo Deus, por exemplo, né? Tá vendo Deus, eu estou comendo bem pouquinho. Então, você vai ter que me dar recompensa pelo que eu estou fazendo. Isso também é um vício. Você se vangloriar também é um vício. Então, você, na verdade, seguindo a lógica da ética socrática, você tem que fazer tudo certo e achar que aquilo ali é bem pouquinho, frente àquilo que você poderia estar fazendo.
Essa é a lógica da ética socrática. E aí, o que você ganha com isso? Na verdade, você ganha justamente essa destinação da vida eterna. Você ganha a certeza de que quando você morrer, você vai para um espaço de acontecimento que é Deus, que é o espaço de Deus. Você vai compartilhar dessa alegria de fazer parte da divindade ou das divindades. E isso em todas as religiões, salvo as religiões que trabalham aí com as energias negativas, as energias da magia negra, que eu não conheço e que eu não pretendo conhecer. Mas então, aí a gente estava colocando que existe essa reflexão sobre a verdade no universo grego, que vem ficar evidente no livro 10 da República, e que nos condiciona a compreender a verdade como um acontecimento que, embora esteja presente em cada instante da nossa existência, ela vem a ser coroada no final da vida, né? Quando a gente desencarna, é que a gente tem a oportunidade de ver a verdade de uma forma mais nítida, na medida em que a gente pode reconhecer se a gente teve na nossa vida a manutenção das virtudes ou a manutenção dos vícios. E aí, se a gente teve a manutenção das virtudes, a gente vai ser levado a compartilhar dessa verdade com Deus ou com os deuses, e se a gente teve uma vida de vícios, a gente vai decair para um lugar que lá no livro 10 é terrível, que é um lugar do submundo. Lá nesse submundo vão parar os assassinos, né, os tiranos, todas as pessoas arrogantes que não conseguiram aprender durante a vida o valor do conhecimento. E aí, então, tem essa reflexão de que a verdade sobre a qual a filosofia se destina a pensar, ela é uma verdade transcendental, que a gente pode conhecer com mais certeza quando a gente morre, mas que nos acompanha em cada instante da nossa existência. E aí, no livro 5 da mesma obra, no livro 5 da República, vai ter lugar uma reflexão filosófica sobre a pertinência da gente considerar o seguinte: é preciso a gente considerar a verdade como um acontecimento de convenção, ou seja, somos nós, seres humanos, que nos reunimos e decidimos o que é a verdade, como ela acontece, que seria um acordo, uma convenção entre nós, seres humanos, ou a verdade é um acontecimento da natureza, né? A verdade é um acontecimento da natureza, na medida em que nós nascemos, não por nosso, digamos, nosso desejo não, né? Porque a gente pode até ter o desejo de nascer, mas não por nosso poder, né? A gente não nasce porque a gente tem esse poder. Esse poder é dado a nós, mais ou menos assim. Bom, ficou um pouco confuso. Deixa eu tentar me reformular. É a seguinte consideração: assim como a gente tem no âmbito das diferenças de gênero, conforme coloca a Judith Butler, pelo menos 31 formas, identidades diferentes de gênero, a gente pode refletir sobre a questão se essas diferenças de gênero, elas são convencionais, ou seja, se a gente tem acesso a essas diferenças com base na convenção, com base na cultura, que é a cultura em que a gente nasce, né? E aí a gente pode dizer, poxa, é só na cultura contemporânea que a gente chega a esse ápice de poder pensar que existem 31 tipos diferentes de gênero. Essa consideração, ela seria convencional, ela é, digamos assim, um acordo entre os mortais, ou então uma conclusão de uma pesquisa, que é uma pesquisa acadêmica, conforme a pesquisa de Butler, é uma hipótese que é passível de ser levantada
e justamente defendida no âmbito de uma performance. Então, se eu defendo que existe o gênero queen, trans queen, o que é o trans queen? Eu não sei exatamente, mas eu suponho que seja a pessoa que nasceu de um gênero, por exemplo, o gênero masculino, e aí ele gosta de se vestir como mulher. Então, ele é uma rainha, por daí o termo queen. Então, assim, é claro que é só na sociedade contemporânea que vai existir esse termo, trans queen. Ainda que possa, em determinadas culturas, existir esse âmbito da performance, né? Sobretudo no âmbito da ritualística, a gente sabe que na cultura indiana existia isso, né? Pessoas que nasceram com órgão genital masculino e que, no entanto, elas se identificam como mulheres, e aí elas saem dançando e festejando com roupas de mulher, apesar de ter um órgão genital masculino. Então, assim, essa discussão sobre a pertinência do conceito trans queen ser absolutamente contemporâneo e ser uma realidade também de culturas de outros espaços, né, de outras culturas, exatamente, de outros tempos, né, de já ter existido, no caso, essa experiência de ser trans queen em outras épocas, e do conceito, a palavra ser algo que se tornou possível na nossa época, existe também essa discussão no mesmo âmbito. Então, a questão é, a palavra trans queen, ela daria conta de uma experiência, que é essa experiência de você nascer com o corpo e ter essa experiência de que o seu corpo não é suficiente para dar conta da sua alma, e aí você ter que dançar ou se descobrir de outra forma que não aquela que o senso comum toma como padrão. Acho que é mais ou menos isso. Né? Essa descoberta nos leva a questionar isso. Poxa, a verdade é uma criação da convenção, assim como a palavra trans queen, né? Ou a verdade é um acontecimento da natureza. E aí a gente seria levado a compreender, por exemplo, que todas essas invenções de palavras, 31 palavras para dizer de diferentes tipos de gênero, elas são um equívoco, porque, na verdade, o ser humano nasce ou com um órgão sexual masculino ou com um órgão genital, melhor dizendo, né? Porque pode ser que a pessoa recuse a palavra sexualidade, recuse essa identidade enquanto sexual. Então, você teria essa discussão no âmbito da genitália mesmo, que é a palavra dá para dar conta dessa anatomia. Você teria essa discussão. Se a pessoa nasce com a genitália masculina, ela vai ser homem. Se ela nasce com a genitália feminina, ela vai ser mulher. E ponto final. Porque isso foi dado pela natureza. E contra a natureza a gente não pode fazer nada. Essa é uma posição filosófica que considera que a verdade ela é prévia a toda a convenção. Então, a discussão filosófica, ela adquire a sua pertinência na medida em que a gente coloca assim, poxa, a verdade da identidade de gênero, ela é meramente convencional ou ela é um presente ou mesmo uma condição da natureza? Eu sou mulher porque existe uma convenção sobre o que é ser mulher, e eu me coloquei e me enquadrei nessa convenção, ou a minha alma, que talvez pudesse ser anterior à existência corpórea, né? A minha alma é anterior a toda e qualquer convenção que a gente possa ter com relação à roupa, com relação à comida, com relação à própria palavra do que vem a ser gênero. E, então, assim, a identidade de gênero, ela é uma convenção ou ela é natureza, ou ela é natural? A verdade é convenção ou a verdade é natural?
é uma reflexão que vai estar muito presente tanto na filosofia grega, na medida em que a filosofia ela nasce com base nessa reflexão sobre o que é a verdade, como ela acontece. Na obra República, a gente vai ver Sócrates defendendo o argumento de que a verdade existe e que, por mais que a gente queira, por exemplo, mudar essa existência, a gente, inadvertidamente, sem opção, a gente vai, no final das contas, ter que pagar pelaquilo que a gente fez em vida, ou então poder ser coroado por aquilo que a gente fez em vida. Então, a verdade, na boca de Sócrates, desse Sócrates filósofo da República, ela, a princípio, ela é natureza na medida em que não tem como a gente escapar da nossa mortalidade. É verdade que a gente é mortal, e se a gente está num corpo que é mortal, a gente vai morrer. Isso é natureza, isso é natural. Agora, existe também a defesa do argumento de que a gente não pode escapar da convenção, né? O argumento de que, muito embora a gente possa defender que a verdade é superior à convenção, a convenção existe e a gente tem que aprender a lidar com essa convenção. Então, no livro 5, o que a gente vai assistir? A gente vai assistir o seguinte... Sócrates ele está conversando sobre a pertinência da gente existir em comunidade, que é a palavra koinonia. Koinonia, em grego, quer dizer comum. Então, a gente poder existir nesse comum que é a comunidade. E aí ele vai falar, olha, para a gente realizar esse comum, a gente precisa de o seguinte, a gente precisa poder alçar a mulher ao lugar de liderança e a gente tem que poder, a comunidade como um todo, cuidar das crianças. O que era tradicionalmente serviço das mulheres, que é o cuidado das crianças, vai ser reivindicado como devendo ser o serviço ou a responsabilidade de todos, todas e todes. Então, o Sócrates ele vai defender isso, né, que a mulher tem que poder ser líder e tem que poder as crianças serem cuidadas pela comunidade toda. Além disso, ele vai defender que a mulher possa ser despida, que ela possa se despir, e aí é muito curioso esse detalhe da obra, né? Porque é o que a gente vê muito presente no carnaval carioca, é o que a gente vê presente também nas sociedades, comunidades indígenas, que é essa possibilidade da mulher viver pelada. Mas a questão que surge na obra é, mas por que o Sócrates está querendo que a mulher fique pelada no meio da cidade? E aí a gente que conhece cultura grega um pouquinho, cultura clássica, a gente não vai estranhar por conta do seguinte: os homens, eles ficavam nus na cidade. Por que eles ficavam nus? Porque a cultura grega, a polis grega, ela tem um espaço que é o espaço do ginásio. No ginásio, tanto os jovens quanto os homens, eles ficam nus e eles passam óleo no corpo porque é considerado bonito e porque é considerado saudável. Então, é considerado bonito se banhar de óleo e ficar expondo o corpo nu na cidade. Aí o Sócrates vai falar, olha, para a gente poder conseguir realizar essa comunidade que eu defendo, a gente precisa autorizar as mulheres a ficarem exatamente igual aos homens, ou seja, nuas, passando óleo e fazendo ginástica, e tendo essa opção de serem líderes. Então, isso que o Sócrates defende pode parecer estranho, e é estranho, mas a gente tem essa realidade aqui no Carnaval Carioca e nas tribos indígenas, então não é tão estranho assim. Apesar disso, o próprio Sócrates vai falar, olha, isso aí é muito revolucionário, é muito estranho, eu tenho certeza que todo mundo vai rir disso. Aí ele vai insistir nisso, né? Ele vai falar, olha, todo mundo vai rir disso.
Mas todo mundo vai rir. Imagina mulher líder político, todo mundo vai rir disso. Vai ser uma chacota internacional. A mulher ser líder vai ser uma chacota internacional. A gente pode achar até que isso aqui é politicamente incorreto, né? O Sócrates ri da possibilidade da mulher ser líder político. Poxa, ele está sendo um ignorante. Mas isso a gente tem que saber que a sociedade grega é extremamente patriarcal e que não fazia parte da comunidade política nem da comunidade filosófica, a princípio, né, essa compreensão de que a mulher pode pensar e de que a mulher pode ter um exercício político. E aí, nas sociedades em que isso é proibido, fica cômico, pode parecer cômico. Por quê? Porque o riso, ele é um advento exatamente disso, que é quando a gente tem uma certa convenção e a gente vai contra a convenção, causa riso. E contra a convenção, causa riso. Então, por exemplo, você está num lugar que está todo mundo vestido e você aparece pelada, vai todo mundo rir. O oposto também é igual. Se você está numa praia de nudismo e está todo mundo pelado e você chega de paletó e gravata, as pessoas vão te achar muito engraçado. Né? Se a gente tem uma sociedade em que homem não pode usar batom e chega um homem usando batom, isso causa um riso. Se a gente está numa sociedade em que o homem não pode usar saia e aparece um homem de saia, todo mundo começa a rir desse homem. Isso que, de outra forma, nas escolas, a gente conhece a partir da palavra bullying. Né? O bullying, o que é, se não isso? A pessoa ser levada a ser considerada ridícula por ir contra determinada convenção, né? Por ir contra aquilo que o senso comum considera aceitável. E o senso comum é essa instância que a gente comentou, sobre a qual a gente comentou agora há pouco, que ele é estruturado com base no preconceito, ele é organizado com base no racismo, no machismo, porque isso também se dá historicamente, essa convenção. Então, a convenção, a gente poderia falar, olha, a convenção talvez seja sinônimo de costume, hábito, ou mesmo uma estrutura, que é uma estrutura contra a qual a gente precisa lutar, ou se não rir, ou se não achar engraçado. Ontem eu me vi refletindo sobre o seguinte, mas que curioso, né? Porque a gente está num mundo, num universo tão cheio de liberdades, tão plena de liberdade mesmo, né? A gente pode fazer o que a gente quiser, a gente tem 31 tipos diferentes de gênero, né? Amanhã vou inventar mais um tipo de gênero que é para a pessoa poder se sentir livre mesmo para ser o que ela quiser ser, e etc. e tal. Mas a gente tem uma sociedade que está agora sofrendo tirania, que é a sociedade afegã. A gente está assistindo, sem conseguir fazer muita coisa, um processo de ascensão de um governo teocrático, tirânico, machista na sociedade afegã. E aí é muito triste, é muito trágico, né? A gente vê nos jornais, a gente lê a situação das meninas que não podem ir para a escola, a situação das mulheres que não podem ir na universidade, as mortes que se seguem para aquelas pessoas que tentam ir contra esses padrões. E aí não tem nada de risível essa situação, é muito trágico, horrível mesmo, né? A gente também assiste sem poder fazer nada. Mas eu fiquei pensando comigo mesma, poxa, num universo em que o padrão é o padrão patriarcal, o que aconteceu na história várias vezes? O que aconteceu é que quando você só tem espaço para os homens ter lugar de poder, é muito comum as mulheres vestirem roupa de homem. Então, a mulher, ela sabe que ela é mulher e ela se reconhece como mulher. Mas como ela não tem direito à fala
porque a sociedade patriarcal, ela pega e veste uma roupa de homem e fala, não, eu sou homem. Isso aconteceu até com santa. A gente sabe que existe a santa Joana d'Arc, que no seio da França, no momento anterior à Revolução Francesa, ela pega e veste roupa de homem e vai para a guerra com roupa de homem e espada, como é que a gente fala isso? Espada na cinta e gilete na mão, que é na cultura popular. Espada, cinta e gilete na mão. Senhor capitão, a musiquinha de carnaval. E aí a gente tem o quê? Essa Joana d'Arc, é claro que ela morreu queimada, né? Mas ela morreu lutando por aquilo que ela queria, que ela desejava, em que ela acreditava, que era um poder de exercer essa liderança que ela exerceu. E aí a Joana d'Arc é um exemplo. A gente tem na mitologia grega tanto as Amazonas quanto Atalanta, que também é uma Atalanta, que está lá no livro 10 da República, uma personagem que também vestiu roupa de homem para poder lutar pelos seus direitos. Ainda que, enquanto ela tivesse roupa de homem, ela estava simplesmente lutando para poder lutar, porque ela se realizava lutando mesmo. E aí eu fiquei pensando, poxa, se eu tivesse na sociedade talibã, o que eu faria? Eu, com certeza, eu vestiria uma roupa de homem. Aí eu fiquei pensando, mas todo mundo ia ficar desconfiada de mim, né? Mesmo que eu tivesse, assim, a chance de ter um barbão, porque aqueles talibãs, ele tem os barbões, né? Botava aquele barbão, botava aquele chapéu, nunca que a pessoa ia saber que eu sou homem, só o olho. Botava ainda uma maquiagem para parecer homem de verdade. E aí eu fiquei pensando, bom, com certeza que ainda assim eles iam poder desconfiar e eu poderia ser morta, porque eu me disfarcei de homem. E aí eu fiquei pensando, não, então eu ia ter que ter uma família. Olha onde que eu cheguei nas minhas fantasias de professora de filosofia. Fiquei pensando, não, então eu ia ter que ter uma família, mas isso não ia ser muito difícil. Por quê? Porque se eu fosse um homem, mulher, eu ia achar que eu ia defender o direito da mulher estudar. Todas as mulheres iam querer ficar comigo porque eu ia defender o direito das mulheres estudarem. E aí eu ia ter pelo menos umas 3 mulheres, um monte de filho, porque eu ia ter essa virtude de ser defensora da liberdade, defensora da educação, defensora da filosofia, e em performance, sendo homem, bem casada, ninguém ia desconfiar de mim. A não ser que eu começasse a falar, porque eu ia ter a voz de mulher, mas aí eu ia ter que ficar bastante calada, eu ia ficar em silêncio, ouvindo aquilo. E aí eu fiquei pensando, poxa, ninguém nunca pensou sobre isso, com certeza. Aí peguei e fui procurar na internet. Quando eu abri na internet, para minha surpresa, tinham lá vários homens que se fantasiaram de mulher para sair do Afeganistão. E aí eu fiquei pensando, poxa, é muito mais difícil a pessoa ser mulher do que ser homem, porque o homem, ele ainda saiu até no jornal que ele se vestiu de mulher para sair do Afeganistão, para sair do regime ditatorial. Já as mulheres, a gente não ouve. Se aconteceu, pode ser que elas já tenham até sido mortas por ter tido essa ideia tão esdrúxula. Mas que eu acho que serviu como pretexto para a gente refletir sobre isso, sobre como que vale a pena lutar pela liberdade e sobre como é preciso que, se o mundo não permite a gente realizar essa liberdade, a gente tem que se transformar. Nem que tenha que vestir roupa de homem para poder exercer esse direito e essa liberdade de pensar e de ser contra aquelas pessoas que não estão de acordo com essa virtude, né, que é de poder pensar. Então, assim, voltando para a gente terminar nossa aula, hoje a gente refletiu sobre a relação entre convenção e natureza a partir de uma investigação, de um questionamento sobre se a verdade ela é um acontecimento convencional ou um acontecimento natural, se a verdade é fruto de convenção ou de natureza.
E aí, de uma forma clássica, essa mesma disputa, né, esse mesmo debate está presente no surgimento da filosofia na Grécia, a partir da consideração de que filósofos são aqueles que defendem a existência da verdade. Nem que seja que você vai alcançar a veracidade dessa posição de que a verdade existe quando morre. Então, se você morre na verdade, exercitando essa confiança na verdade, você vai para a Ilha dos Aventurados. Já se você defende que a verdade não existe e que você possa convencer todas as pessoas daquilo que você quer que elas sejam convencidas, sendo você um sofista, sendo você um político ou sendo você um artista, você vai ser levado ao pior dos mundos, que é o mundo que na tradição judaico-cristã vai ser o mundo do demônio, Satanás, que é o submundo. E aí, essa consideração, na verdade, não implica a relação das duas, né? Você tem naturalmente, pela physis, que a gente chama a palavra grega para dizer natureza, a gente tem na physis essa condição de que se a gente realiza virtude, a gente vai para o paraíso ou Ilha dos Aventurados. Por quê? Porque a nossa natureza é de mortalidade. A mortalidade, o que quer dizer? Quer dizer que a gente deve saber que a gente vai morrer e que a gente está nessa existência por pouco tempo. E aí, se você quer não saber disso, se você quer viver uma vida sem ter consciência da sua mortalidade, não tem problema nenhum. Mas pode ser que você, com base nessa compreensão de que você não seja mortal, você se esqueça de que você é mortal e você passe a viver uma vida com base não na verdade, mas com base na convenção, com base nos prazeres, que são os prazeres de uma sociedade, pode ser de uma sociedade capitalista, pode ser de uma sociedade islâmica, né, pode ser de uma sociedade até democrática, mas qual é o prazer envolto numa sociedade que tem como estrutura o racismo e o machismo? Bom, o prazer que está incluído de uma sociedade racista e machista vai ser, obviamente, um prazer de exercer a crueldade com base nos povos negros. Então, o prazer da crueldade, de maltratar uma pessoa por ela ser mulher, ou maltratar uma pessoa por ela ser negra, né, esse prazer nem é muito assunto para o Platão, não. Né? É um assunto que é tema mais para aquilo que vai ser a nossa reflexão. Pensar, poxa, por que, afinal de contas, que a gente vive numa sociedade cuja estrutura é machista e racista? A explicação não pode ser só estrutura, porque senão já tinha sido transformado. A explicação está nessa certeza de que essa estrutura é condicionada por um desejo que se realiza na própria sociedade. Então, conforme o Achille Mbembe fala, é o seguinte, olha, o racismo, ele tende a piorar. Por mais que a gente seja militante do movimento negro, por mais que a gente seja militante do movimento feminista, é preciso a gente saber que a gente está lutando contra a corrente, e que a corrente ela é muito forte no sentido de favorecer essa reiteração dos estigmas, que são os estigmas criados numa sociedade escravista, sim, mas que mantém-se no imaginário. Então, o problema da sociedade capitalista, o problema que alimenta isso que é a chaga da nossa sociedade, que é o machismo e o racismo, a gênese dessa alimentação, dessa estrutura, é a consideração de que só existe a imagem, só existe o imaginário, e que, se é assim, o prazer que um ser humano tem de manter o outro na subalternidade é um prazer que é, inclusive, impensado, né? Porque se você pensa, você não está exercendo a crueldade. E se você está exercendo a crueldade, você não está pensando. Isso
a gente pode até trazer para a filosofia grega, num processo anacrônico, no seguinte sentido: lá na obra de Platão, a gente tem uma crítica, pode até falar que existe uma crítica ao machismo, mas não tem. Por mais que eu me esforce para fazer isso, e eu me esforço, né, para defender que esse ponto de vista de que o Platão ele seja feminista e se der, inclusive, que ele seja antirracista, mas é anacrônico. Sou eu tentando ler a obra de Platão para encontrar ali o que há de melhor na própria cultura brasileira, que é essa mistura de culturas e esse apreço pelo sincretismo religioso até, né, pela reunião de diferentes religiões, de diferentes formas de enxergar o mundo com base nessa compreensão de que a verdade é superior a todos os mortais e a todos nós. E aí, isso não tem no Platão. O que tem no Platão, com certeza, é uma ojeriza, uma repulsa de toda a tirania. E quem é o tirano? O tirano é aquele que se favorece de uma prática que é uma prática de manter o outro na subalternidade. Valendo-se disso, valendo-se para isso, melhor dizendo, desculpa, valendo-se para isso de toda e qualquer violência. Então, o tirano é aquele que no nosso caso aqui, seria assim, o machista, o racista, que se vale da violência para se manter capaz de exercitar o machismo e o racismo. E esse, sim, é condenável. Esse é condenado por Platão. Segundo o livro 10, o tirano ele vai ser levado ao pior dos mundos, assim que ele desencarnar. Enfim, o que a gente conhece e reconhece na obra de Platão é um esforço, talvez sobre-humano, de pensar. E de pensar com base nisso que seria uma junção de convenção e natureza. Uma compreensão de que nós somos tanto natureza quanto convenção. E que o que é interessante nisso, nessa reunião de convenção, de cultura e natureza, é justamente a possibilidade da gente pensar. Porque a gente seria esse ente, né, esse ser que naturalmente pode pensar, mas que sem o instrumento, que é o instrumento da fala, o instrumento da reflexão que se realiza na educação, não pode nada. Então, a gente precisa da educação, a gente precisa ser educado para poder refletir, para poder pensar filosoficamente. Ao mesmo tempo, isso está presente na nossa natureza, na medida que nós também somos animais. Né? Lá na obra de Platão, ele compreende que nós também somos natureza, nós também temos um âmbito que é um âmbito dos prazeres, que tendem a ser tirânicos, mas que, sob a égide da filosofia, podem ser prudência e sabedoria. Bom, então eu acho que por hoje está suficiente. Eu vou postar essa aula no meu canal e disponibilizar na plataforma para quem não pôde estar presente. Eu agradeço muito a sua presença, Tainá. Te parabenizo novamente pela nota. Te deixo um beijo no coração e até na semana que vem. Tchau, Tainá. Beijo. Mais um dia de aventuras de uma professora de filosofia.